E aí, pessoal, bem-vindos a mais um webinar dessa série que a Visa e o TD estão fazendo. A gente está falando sobre, dando muitas dicas e trazendo muito conteúdo para o pequeno e médio empresário nesse momento principalmente de crise, né, de muitas dificuldades do mercado. A conversa de hoje, ela é de um tema muito crítico, muito importante para todas as empresas, que é sobre fraude, sobre segurança online. E para falar sobre isso, eu tenho aqui duas convidadas, que são a Adriana Almeida, que é diretora de riscos da Visa, e também a Thaís Redondo, que é head de prevenção a fraudes do iFood. Para começar, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Igor, pelo convite e é um prazer estar aqui com a Thaís. Legal, gente. Obrigada, pessoal, pela participação também. Perfeito. Bom, acho que, como a gente estava conversando aqui antes, né, é muito legal ter um painel desses, né, do tema de segurança, que às vezes é um tema muito masculino, né, os times são muito masculinos, mas está aqui representado por duas mulheres, então eu acho isso muito legal. E principalmente nesse momento, assim, que a gente está vivendo, né, de muitas empresas indo para o digital, indo para o online nesse momento, e muitas vezes elas vão para online e acabam não se ligando tanto em questões de segurança da forma como elas deveriam lidar, ou de repente não se prepararam para isso também, né? Que dicas vocês dão para as empresas que estão indo para o digital agora no que diz respeito à segurança? Acho que é algo que tem que ter muito cuidado, né? Com certeza, Igor. Eu acho que nesse momento que a gente está até fazendo um rearranjo, né, dos nossos trabalhos, a gente está fazendo home office full time, né, então a gente tem um desafio também pessoal de conciliar a família, o dia a dia também no trabalho, tem a parte do nosso dia a dia, né, ah, apoiar os nossos clientes, né, então aqui no caso as pequenas e médias empresas, do lado dos comércios, né, estabelecimentos comerciais, mas também a gente tem outra gama, né, de clientes emissores de cartões, credenciadores, né, que também têm sofrido bastante com essa crise, né, e a crise, ela não escolhe uma vítima específica, né, eu acho que ela está afetando todos os setores de várias indústrias, né, principalmente aquelas que são mais baseadas em lojas físicas, né, então a gente está vendo realmente uma caída gigante, né, nesse volume de transações das lojas físicas e passando aquelas que têm, né, condição para isso, para o mundo virtual, né. E no mundo virtual também não é um mundo onde cabe muita margem para erro, tá? Até porque quando você está no mundo virtual, dependendo de como você, né, a empresa se estabelece, né, existe também o risco da fraude, né, que pode ser mitigada com uma série de processos, ferramentas. Então, acredito que, no primeiro momento, né, o que é importante para essas empresas que estão partindo para o mundo online nesse momento, eles se cercarem de parceiros que também tragam uma segurança maior para o processo, né, por exemplo, gateways, né, que podem fazer um trabalho também de análise das transações, o próprio credenciador, né, que muitos deles contam com ferramentas de prevenção à fraude, né, outros também tipos de serviços, né, que podem também tirar um pouco da incerteza ali da transação, né, então, por exemplo, existe uma empresa do Grupo Visa que se chama CyberSource, né, que tem uma ferramenta que se chama Decision Manager, que ela foi desenhada para ajudar o e-commerce, né, desde o pequeno até o grande, a fazer essa análise, né, do risco transacional, né, o risco da compra, e mandar em fluxos diferentes, dependendo do grau de incerteza daquela transação ser realmente está sendo feita pelo portador legítimo, né. Então, eu acho que contar com essa gama de parceiros, né, nesse momento vai ser bastante importante. Além de também ter uma pessoa dentro da estrutura, né, dependendo também de quão pequeno essa empresa ou não, mas é importante ter pelo menos uma pessoa que conheça bastante de prevenção à fraude, né, porque as ameaças que a gente tem hoje, elas estão aí, e elas conseguem ser mitigadas, mas precisa de uma pessoa bastante conhecedora desses processos. Não, acho que a primeira mensagem está aí, né? Todo mundo hoje está sujeito a ataques, eu acho que seja pequena, média, grande, todo mundo está sujeito. As pessoas às vezes pensam, eu não corro risco porque eu sou um pequenininho, de maneira alguma. Eu acho que hoje todo mundo é foco, né? E falando no caso de iFood, Thaís,
Como que vocês chegaram a mudar alguma coisa na forma como vocês lidam com a segurança aí? Como que isso, principalmente, né, nesse momento de crise de Covid, que deve ter aumentado exponencialmente aí a quantidade de pedidos de vocês também, como que vocês estão lidando com a segurança nesse momento? Legal a pergunta, Igor. Do lado do iFood, eu acho que a gente tem aberto portas com os principais emissores e adquirentes para que a gente garanta, né, que as novas tendências de fraude, elas estejam atualizadas e capturadas, e da mesma forma que a gente consiga abrir frentes aí para garantir melhores índices de aprovação para os clientes que estão buscando, né, no delivery, uma forma aí segura de alimentação. A gente tem focado bastante em fazer monitoramentos em real time para verificar como é que está a operação, né, no dia, se a gente está com tentativas de ataques ou algum perfil que tenha mudado. E uma característica importante do iFood nesse período foi a preocupação muito grande na segurança aí dos entregadores, dos nossos clientes e dos restaurantes. Então, uma mexida que teve no aplicativo foi permitir a compra sem contato. E aí, com isso, a gente teve a migração de alguns pagamentos do mundo físico para o mundo offline, né? Então, o grande desafio do nosso time nesse período foi fazer a adequação dos nossos modelos com uso intenso aí de machine learning para garantir que a gente permitisse a realização dessas compras sem impacto em experiência dos usuários e, na contrapartida, aí, conseguindo prover segurança para o nosso site. Você falou uma coisa importante aí, que é até que ponto a gente deve trabalhar com mais conversão ou diminuir a fraude, né? Acho que esse ponto aí ideal é uma coisa muito difícil de se conseguir ou de se definir para cada empresa, né? Tem uma bala de prata nesse sentido? Que dica que vocês duas podem dar para as empresas equilibrarem isso, né? Não perderem negócio, mas ao mesmo tempo cuidar da segurança. Vamos começar pela Adriana? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta é a pergunta-chave, a pergunta de $1 milhão, né? Estou esperando a sua resposta, Adriana. Já veio a consultoria aí. Exato. Porque, assim, ainda mais que a gente está fazendo, né, esse esforço de readequação de processos, né, e principalmente para aquele pequeno e médio empresário que não conhece, né, desse mundo, não experimentou ainda o gosto amargo da fraude, né, que vez e outra acaba impactando, né, um negócio. Então, eu acho que é mais importante nessa questão desse equilíbrio ter sempre, lógico, né, um foco no negócio, né, ver como que existe, como que o próprio negócio vai poder servir melhor os seus clientes, né, o público-alvo, né, mas acho que sem perder também a questão da visão, né, da área de risco, né, então por isso que é importante ter esse recurso dedicado, né, para às vezes colocar alguns sinais de atenção, né, então vamos colocar um exemplo, se o e-commerce quiser fazer uma promoção, né, e a promoção for para fomentar uma venda de determinado produto, né, mas se essa promoção ela não tiver um link, acho que direto, né, com a capacidade de avaliação, né, daquela quantidade extra de pedidos que vão ocorrer, né, então, infelizmente, nesse caso, o balance não está aí, né, então o equilíbrio não está posto, porque a área de prevenção à fraude, ou a ferramenta de prevenção à fraude, ela não vai ter como comportar ou como atender a demanda extra de casos a serem analisados, né, então acho que existe também essa necessidade de ter um alinhamento, né, dos processos de negócios, né, então do foco, né, que vai ser dado para o negócio e para alguma determinada promoção, versus também a opinião de um especialista em prevenção à fraude para poder tentar ter uma perda, porque acho que a perda pode acontecer, né, mas no nível razoável e não a ponto de inviabilizar o negócio. Legal. Vamos lá, Thaís. Eu sempre brinco que às vezes as pessoas confundem uma área de prevenção a fraudes como algo a burocratizar ou travar aí os crescimentos do negócio, né? Mas para mim é o contrário, eu acho que a área de prevenção a fraudes ela tem que ser uma ferramenta que permite o crescimento das empresas, mas de forma sustentável. Então, eu acho que o nosso principal desafio é como garantir o máximo de aprovação, mantendo esse trade-off aí dos indicadores de chargeback a níveis saudáveis.
né? E aí, para isso, ferramentas e funcionalidades, elas são bastante importantes de serem incorporadas aí no modelo de prevenção para tentar garantir esse melhor trade-off aí de uma forma mais eficiente. Então, camadas de segurança, tecnologia, né, uso de machine learning. Eu acho que prevenção a fraudes tem falado muito sobre inteligência artificial, machine learning, né, porque quando a gente utiliza muitas regras duras para um modelo de prevenção a fraudes, a gente dá tiros aí de canhão, então eu acerto muito fraudador, mas eu também acerto muita gente boa. Então, como é que a gente consegue utilizar a inteligência artificial e os dados aí da forma que capture, né, os perfis da maneira mais inteligente, consiga ganhar eficiência entre aprovação e índices de chargeback. Legal. Bom, a Thaís já falou aí de muitas tecnologias que eles estão usando lá na iFood, né? Inteligência artificial, machine learning, você citou antes o pagamento por aproximação. Mas, Adriana, como que você tem visto isso sendo utilizado de uma maneira mais ampla no país? O pessoal tem adotado as novas tecnologias e a gente pode acrescentar outras, né? Tem tokenização, protocolo 3DS 2.0, biometria, enfim. As pessoas estão entendendo que existem novas formas de pagamento e que elas são mais seguras que as outras também. Porque tem gente que acha que, às vezes, sei lá, o pagamento por aproximação é menos seguro. Né? Acho que existe um medo ainda da população de se pegar de uma maneira mais ampla. Sim. Eu acho que se buscar um público, né, que não está muito envolvido ainda com meios de pagamento, eu acho que é natural ter esse tipo de preocupação, né, e às vezes até uma descrença em relação à segurança. Mas o que eu posso te dizer do ponto de vista, né, até da Visa, né, o que a gente está fazendo com os nossos clientes é justamente garantir que esses processos eles sejam revisados, eles sejam atualizados, né, sempre de forma a agregar mais segurança ao nosso cliente, né, seja ele um cliente do nosso emissor de cartão, né, que seria o portador de cartão, né, ou até mesmo o cliente dos nossos credenciadores, né, que seria, no caso, os comércios, tá? Então, por exemplo, na tokenização, né, então a gente tem várias frentes já em produção, né, dentro aqui do Brasil, inclusive, globalmente, mas no Brasil também, né, então, tanto para as carteiras digitais, né, então Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, né, como também para o lado do e-commerce, que é o ponto aqui, acho que principal da nossa conversa, né. A tokenização, ela acho que ela só agrega em termos de segurança, porque ela faz uma desvalorização da informação, né, então aquele token, né, ou aquele, vamos dizer assim, aquele número de cartão, que não é mais um número de cartão, né, que está armazenado potencialmente numa loja que faz o armazenamento de credenciais, né, que existem vários aí no mercado, faz com que esse número ele não seja mais válido para qualquer transação, né, que não seja feita nesse próprio comércio que solicitou o token, né. Então ele tem um link direto, né, entre quem solicita, né, versus a utilização do próprio token, né. Se esse token por de alguma forma for roubado, né, vamos dizer assim, né, entre aspas, dessa loja, né, tiver um vazamento de informação, esse token ele não vai poder ser utilizado em nenhuma outra loja, porque vai ser negado, tá, a utilização. A questão do IMV 3DS, né, 3DS 2.0, né, ele já teve uma série de atualizações, né, 2.1, 2.2, enfim, e assim por diante, né, ele hoje é chamado no mercado como IMV 3DS, até porque a IMV Co, né, é a empresa hoje, né, que está organizando todos os padrões de segurança e está sendo também responsável por todas as atualizações do protocolo 3DS, né, que seria 3 domínios seguros, e é o protocolo utilizado no momento da autenticação da transação na internet, né, no e-commerce. A gente tinha um modelo anterior, que era o 1.0, né, que não funcionou por diversos motivos, principalmente pela, acho que, pouca quantidade de informações que eram capturadas ali do checkout para envio ao emissor, né, para que ele pudesse validar, né, e agora a gente está trabalhando na versão IMV 3DS com 10 vezes mais campos, né, então 100 campos mais ou menos, né, dependendo do segmento, de informações
adicionais que vão ser encaminhadas para o emissor tomar uma melhor decisão, né, verificar se é mesmo o portador, está fazendo aquela compra, se é da máquina que ele geralmente utiliza até para as transações bancárias, né, então, tira a necessidade também, né, isso, lógico, com o aprendizado do mercado, de fazer um desafio, né, então, pedir uma senha, por exemplo, a cada transação de autenticação, tá, então, eu acho que o endgame, né, então, o final da história, né, do IMV3DS é garantir uma conversão maior para o comércio, porque não vai ter muitos desafios sendo solicitados para o portador, né, à medida que o emissor ele vai se sentindo cada vez mais confortável com as informações que ele está recebendo e podendo tomar uma decisão sem fazer o uso dessa solicitação de senha, né. Então, todos esses pontos estão já em produção também no Brasil. Tem o contactless também, que a gente tem várias frentes em curso, né, com emissores no Brasil, para aumentar a quantidade de cartões na nossa base, né, prontas para fazer o contactless, e muitos mercados, inclusive o mercado brasileiro, tem acelerado os projetos de tokenização, de contactless, né, justamente porque nesse momento em que há uma grande sensibilidade e também um grande cuidado em ficar tocando, né, lugares que você não acha que talvez estejam bem higienizados, né, do lado do comércio, por exemplo, o portador ele se sente mais confortável em ter o cartão na mão, né, o cartão não sai da mão dele em hipótese alguma, e somente fazer a aproximação da compra ali no terminal, sem também ter a necessidade de tocar o terminal, tá? Então, dependendo do valor, também não há necessidade nem de fazer a digitação da senha. E no caso do contactless, existe também toda a segurança, né, que existe no chip de contato, né, no chip que está no cartão, né, da maioria dos brasileiros hoje. Então, ele conta também com uma geração de criptograma, ele tem chaves de criptografia, então, o mesmo nível de segurança do mundo físico, do físico, né, da transação fisicamente ali no terminal, existe no contactless também. Perfeito. Adriana, quais são os principais fraudes hoje no mercado? Do comércio eletrônico, Do comércio né? eletrônico, porque eu acho que o Brasil tem essa coisa, né, assim, o brasileiro é muito criativo, para o bem e para o mal, né, então eu acho que nesse sentido a gente acaba tendo muito mais problemas, né, e ter que lidar muito mais com essas questões por aqui. Isso, a gente tem uma fraude no mundo virtual bem maior do que do mundo físico, tá? Isso porque existe essa necessidade também da gente, né, se preparar para essas novas ameaças, ou ameaças conhecidas que ainda não estão tendo sucesso, né, nas suas investidas, né? Então, o que eu poderia citar, e depois eu queria até a opinião da Thaís, que está lá na frente, né, de batalha, né, eu acho que são os ataques de força bruta, né, onde o fraudador, ele busca gerar números de cartões aleatoriamente, tá, num software, né, que está disponível na internet, né, e pega essa base de cartões, né, que ele não sabe se estão válidos, e começa a fazer testes, né, de transações, buscando entender qual é o código de retorno, né, daquele teste, né. Então, como ele conhece muito, né, como você falou, um fraudador bastante sofisticado que a gente tem no Brasil, infelizmente, né, mas é com a dificuldade que a gente cresce, ele entende os códigos e ele sabe quais são os códigos que retornam, o que significa que o cartão existe na base de dados do emissor em específico. Tá? Então, a partir daí, ele começa uma segunda leva, que é buscar o código de segurança, buscar a data de vencimento desse cartão, e tendo, né, depois de vários testes, porque são tentativa e erro, né, tendo essa base de fraude pronta, ele começa a fazer transações de alto valor em outros sites. Tá? Então, esses casos são casos recorrentes dentro do nosso mercado, muitos bancos têm contado com ferramentas, né, tanto internas quanto a ferramenta, por exemplo, no caso da Visa, né, do lado do emissor, a gente tem o Visa Advanced Authorization, que é o score de fraude, pontuação de fraude,
utilizado em conjunto com o Visa Risk Manager, que é uma console, né, para ele criar regras e poder ser bastante assertivo no momento da prevenção à fraude, né, e não impactar tanto os clientes bons versus os ruins. Então, ele conta com essas ferramentas para poder se defender desses ataques, tá? Além disso, a gente tem os phishings, né, que continuam aí disparando, principalmente com temas de coronavírus, né, então trazendo ali talvez uma questão de buscando o lado humanitário, né, do portador ali, mais incauto, e fazendo com que ele entre num link para ajudar a causa, né, do Covid, e coloque lá suas credenciais, tá? Então, está sendo bastante utilizado hoje, é uma pena que isso ocorra, né? E outros tipos também, por exemplo, farming, né, que é quando existe um site que é um vírus na sua máquina, né, que imita muito um site bancário, né, então ele faz como se fosse uma máscara, né, e aí você coloca os seus dados, suas credenciais ali bancárias, aí ele utiliza isso futuramente para uma outra fraude, enfim, tem uma gama bem grande de possibilidades de fraude que aí é necessário ter um monitoramento e uma atenção. Mas Thaís, como que é do seu lado para poder evitar ou fazer com que as pessoas se sintam seguras no ambiente online, né? Acho que o iFood tem também a questão do nome, né? Você já confia na empresa. Mas tem vários elementos que você tem que tomar cuidado ali, colocar principalmente na user interface, para fazer com que a pessoa tenha confiança, né? De botar o número do cartão de crédito dela ali e fazer uma transação online. Eu acho que o iFood é uma grande empresa, né, e aí já traz o nome, todos os protocolos de segurança que a gente precisa. Quando a gente fala de pequenos e médios aí estabelecimentos, eu acho que o grande desafio é apostar nesses selos de confiança que fazem checagem de antivírus, né. Anteriormente no nosso bate-papo, a Adriana falou da importância da criptografia dos dados. Eu acho que os consumidores eles se sentem muito seguros quando eles têm a garantia que o dado que ele está inserindo na plataforma, ele vai ser trafegado do site para um servidor, do servidor aí para um meio de pagamento, de forma criptografada e segura, que não exista um vazamento dessas informações, né? Utilização de páginas seguras, e também eu acho que abrir um espaço de canal de contato com os usuários, ele é bastante importante para que as pessoas, elas sintam que se elas tiverem algum problema, elas têm um canal de comunicação para que elas possam contar o que aconteceu e ter a solução desse problema ocorrido. Bom, no caso do MyFood, obviamente, vocês têm uma área de segurança dedicada, né? Mas será que isso é realidade ou é necessário para todas as empresas? Adriana, o que você tem visto do mercado aí? Você acha que a pequena, a média, ela precisa ter alguém focado nisso dentro da empresa? Ela pode contar com um parceiro? Você falou no começo, né? Se cercar de vários parceiros. Mas para juntar todas essas pontas, como fazer isso dentro da empresa, né? Eu acho que para fazer face, né, acho fazer frente e poder combater de forma eficiente, né, a fraude que a gente já comentou, né, então essas questões de ataques e até ser capaz de identificar que está sob ataque, né, que eu acho que acho que o principal ponto é ter como identificar isso e poder reagir de forma rápida, né, acho que o melhor formato seria uma reação real time, ou se cercar, né, então, para pequenas e médias, né, se cercar de parceiros que façam, né, que possam complementar, né, as estratégias já estabelecidas ali do ponto de vista de risco da empresa, né, então, ter um antifraude, ter, por exemplo, um gateway que já faça uma pré-análise, né, ter um credenciador com uma plataforma de e-commerce robusta, que já possa também fornecer uma solução de antirrobôs, né, que aí justamente já ajuda, né, a combater os ataques de força bruta. Então, eu acredito que seja o caminho fazer realmente o uso desses vários parceiros que existem no mercado. Tá? E se a empresa tem uma possibilidade de investir um pouco mais, né, na área de prevenção à fraude, às vezes é um tipo de negócio bastante visado pelos fraudadores, né, que tem um mercado paralelo, né, muito grande, né, então esses eu acredito que deveriam buscar realmente uma equipe, né, de prevenção à fraude dentro da empresa, né,
A equipe pode ser tanto de 10 pessoas quanto de 2, 3 pessoas, né, mas que possam também fazer uma avaliação, né, dependendo do tipo de canal de distribuição, tem também uma necessidade de olhar de forma omnichannel, né, então para em vários formatos, né, de captura dessa transação, e então acho que é necessário ter, nesse caso, ter uma equipe. Mas aí depende mesmo da empresa. Eu só queria complementar um pouco do que a Adriana comenta, né, que um processo de prevenção a fraudes, ele vai desde a tecnologia das ferramentas, que são as coisas mais parrudas, né, até um processo de controle bastante importante, e mesmo comunicação e orientação para os clientes e usuários, que aí já é algo mais simples, mas é super importante na realidade que a gente vive hoje. Como a Adriana comentou, a questão da engenharia social, dos phishings, os fraudadores querendo capturar aí informações e dados para poder utilizar isso de forma fraudulenta depois, eu acho que a comunicação e orientação para os usuários é de grande valia. O iFood, por exemplo, ele criou uma página institucional falando só sobre dicas de segurança para como os nossos clientes eles podem realizar aí suas compras com mais segurança nessa realidade que a gente vive hoje, né? Então, vão desde processos mais complexos até situações mais simples que têm aí a mesma relevância e importância. Vamos falar mais sobre isso. Eu ia te perguntar como que é gerenciar fraude numa empresa como a iFood, né? Quais são as iniciativas que vocês têm aí dentro? O que vocês fazem? Quais os desafios que vocês encaram aí também no dia a dia? Eu acho que um grande desafio, né, é manter o crescimento saudável e sustentável de 3 pilares que a gente tem na companhia, que são os nossos clientes, os nossos entregadores e os restaurantes. Então, como é que a gente consegue, né, criar essa conexão para que cresça aí de forma saudável e sustentável? Como a gente fala, né, de uma companhia um pouco maior, a gente precisa trabalhar com informações em massa. Então, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, ele é cada vez mais utilizado, valorizado, para que a gente consiga capturar os perfis das transações fraudulentas ou com algumas suspeitas e conseguir separar esses perfis aí das boas transações para que a gente permita, né, o crescimento da empresa de forma sustentável. Eu acho que a gente comentou ali sobre uma das grandes dificuldades, né, que é a pergunta de $1 milhão, que era como balancear aí o falso positivo, né, aumentar a conversão, diminuir a fraude, mas eu acho que tem uma outra questão também que é bem difícil para as pessoas mensurarem, que é o quanto que eu invisto na segurança e o quanto que, se é investimento ou se é gasto, né, aquela coisa, nossa, eu estou gastando que eu não estou vendo resultado imediato. Mas como fazer essa conta? Como convencer o ambiente de negócios de que investir em segurança é investimento, né, não é simplesmente um gasto, porque o que você pode perder depois com um ataque ou alguma coisa pode ser muito maior. Como que é essa discussão dentro da empresa? Vamos começar pela Adriana, falando da visão do mercado, e vamos depois falar com a Thaís como que é lá na iFood, como é que ela faz para conseguir verba para a área dela. Eu acho que como o público talvez não esteja familiarizado com esse indicador falso positivo, né, ele, só a título de esclarecimento, ele é um indicador que é utilizado em larga escala, né, em todas, acho que as empresas do mundo de meio de pagamentos, para mensurar qual é a quantidade de trabalho, né, que é dedicado de uma área de prevenção à fraude em busca de uma fraude, né? Então, por exemplo, falar que o falso positivo de um sistema de prevenção à fraude está na medida de 10:1, significa que a cada 10 alertas, né, gerados por essa regra, né, de prevenção à fraude, foi possível buscar uma fraude. Tá? Então, o que a gente sempre comenta e recomenda aos nossos clientes é que tentem trabalhar sempre com um falso positivo cada vez menor, né, porque o impacto no cliente verdadeiro, né, no cliente legítimo, vai ser menor, né, então, o famoso 1:1, né, então, a cada enxadada uma minhoca, né, que a gente fala, então, é mais ou menos isso, né, ser o mais, acho que, assertivo possível no momento em que se cria uma regra, né. Nessa questão de fazer o balance, né, de investimento e o que é razoável, né, vamos dizer assim, em termos de custo, né, da área operacional voltada para a prevenção à fraude,
nós da Visa, né, temos isso como, né, está dentro do DNA da nossa empresa, né, essa questão da segurança, até porque acho que o grande asset da Visa, né, além da nossa rede, né, global, é a nossa marca, tá, que a gente demorou décadas, né, para criar, né, esse asset, esse valor, né, esse valor de mercado. Então, uma fraude pode fazer com que anos de trabalho, né, sejam jogados assim na lata do lixo em dias. Tá? Então, eu acho que a grande, o argumento principal, né, de uma área de prevenção, uma área operacional para com a sua direção é justamente qual o valor que a própria empresa acha que a marca tem. Tá? Se é um valor inestimável, então é necessário fazer um investimento em prevenção à fraude, porque fraude é uma das formas de quebra, né, de uma empresa se ela não é controlada de forma eficiente. Legal. E como é que é aí no iFood, Thaís? O iFood ele vem investindo bastante também, né, na equipe de prevenção a fraudes, aí, todas as tecnologias, ferramentas e parceiros que a gente precisa utilizar para ter maior eficiência em termos de taxa de aprovação e redução dos chargebacks. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho que assim, o iFood ele tem uma vantagem, de uma certa maneira, que é uma empresa que já nasceu digital também, né? Então é uma realidade que talvez a segurança já esteja presente desde o primeiro momento do projeto. Quando a gente pensa em empresas que nasceram analógicas, né, nasceram no mundo físico, talvez essa transição seja mais difícil, né? Exato, eu acho que empresas que estão migrando, né, do mundo físico para o mundo online, enxergam com uma forma muito mais direcionada a prevenção a fraudes como custo, né, e não como investimento. E aí um pouco da tradução e da mensagem que eu tenho para trazer sobre isso é que no final das contas, o que você precisa colocar na balança é que esse investimento que você está fazendo, seja criando uma estrutura, colocando tecnologia, ferramentas ou até contratando parceiros, ele na contrapartida, ele vai te trazer clientes com uma percepção de segurança, né, que vão comprar mais e vão ter mais recorrência. A gente vai ter níveis de chargeback controlados e saudáveis, e o custo do chargeback ele impacta muito para a empresa, e como a Adriana falou, né, ele pode levar uma empresa aí à falência se esse não é um número controlado, além de riscos de multas e descredenciamentos, se de fato você não tem uma operação controlada. E no final das contas, a aprovação de pagamentos é uma cadeia, né? E onde o estabelecimento está numa ponta, o banco emissor ele está na outra, e se essa cadeia como um todo, ela percebe a segurança no processo, a gente consegue ter índices mais flexíveis aí de taxas de aprovação, permitindo que mais clientes possam transacionar e tenham uma melhor experiência aí no processo da compra. Bom, pessoal, já que a gente está falando aqui muito sobre pequenas e micro, né, pequenas e médias também, o iFood lida diretamente com esse pessoal, né? Thaís, você tem sentido uma preocupação maior desses caras no que diz respeito à segurança? Porque, na verdade, vocês são a solução que fornece a segurança para eles, né? Isso tem sido uma questão? Isso tem sido algo que eles colocam na mesa na hora de discutir com vocês, de entrar para a plataforma? Como é que você tem visto isso, essa preocupação com segurança junto com seus parceiros? Acho que como a Adriana comentou, né, o uso de plataformas aí para pequenas e médias empresas aí, falando de restaurantes agora, o iFood acaba sendo uma dessas soluções, né, e nesse período de pandemia, existe uma preocupação muito grande da empresa em levar segurança a cada um dos pilares aí que a gente atua, então, tanto aos nossos clientes quanto aos restaurantes. Então, esse é um foco bastante grande da empresa. Legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso webinar, mas tem alguma última coisa para falar, Adriana? Tem algum último recado para o pessoal, alguma última dica com relação à segurança? Eu acho que obrigada, né, então, novamente por estar aqui, obrigada por ter dividido aqui o espaço com a Thaís, né, que é uma pessoa que eu já conheço de outros carnavais, né, a gente tem sempre se falado, né, em relação aos processos e melhoria dessas questões, tanto da parte de chargebacks, disputas e fraude, né, eu acho que o meu recado final, né, para as pequenas e médias empresas seria confiar nesses parceiros que a gente tem falado, né, para fazer esse movimento da loja física para a loja virtual, né, não entre de forma
ingênua, né, vamos dizer assim, no mundo online, porque as ameaças, elas são constantes, então vai ser necessário mesmo fazer uma revisão de tudo, né, ter a junção, né, das ferramentas adequadas, né, para o tamanho, para o volume, né, do negócio de vocês. Tem as plataformas de segurança que são seguras, né, por exemplo, no caso do iFood, que tem, né, toda essa gama de serviços e que ajuda principalmente a questão aí dos restaurantes a poderem vender mais nesse momento, né, e até mesmo que se adaptar e vender exclusivamente pelo canal online. Então, assim, a fraude está aí, mas existem várias formas de combatê-la, de mitigá-la e de fazer o seu negócio crescer, mesmo nesse momento tão difícil. Perfeito. E Thaís, dica de quem domina o digital aí, domina a segurança digital. O que você tem a dizer para o resto do pessoal que está começando a se preocupar com isso ou quer saber mais sobre isso? Acho que é um complemento do que a Adriana falou, né? A migração do físico para o virtual, ele requer preparação. E se é uma empresa que ela não tem estrutura para criar todos os processos dentro de casa, eu acho que a procura por parceiros aí, plataformas que possam ajudar com soluções especializadas é bastante importante para ser um caminho alternativo e mesmo uma oportunidade de crescimento futuro, né? Porque o mundo digital aí cresce a cada dia e você poder estar dentro desse mercado é uma boa oportunidade, mas precisa estar preparado, precisa considerar que a fraude e o chargeback, ela é uma realidade que precisa ter aí importância, monitoramento e preparação. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso webinar. Tem o espaço aqui do lado para deixar dúvidas, sugestões, fazer perguntas também para nós. Se você está acompanhando por outras plataformas, deixem comentários também, que a gente está de olho aqui para responder e está sempre interagindo com vocês. Eu agradeço muito aqui a presença da Adriana Almeida, que é diretora de riscos da Visa, e da Thaís Redondo, que é head de prevenção a fraudes do iFood. Muito obrigado, meninas, e até o próximo webinar. Obrigada pela participação e por compartilhar esse momento com você e com a Adriana, aí, uma pessoa super reconhecida no mercado também. Obrigada pela participação. Valeu, pessoal. Até a próxima.